O vídeo começa com ele dizendo: "E aí, linda, tudo bem? Qual o seu nome?" Ela, ainda falando em espanhol ao telefone, responde em seguida: "Oi." Ele continua: "Oi, qual o seu nome?" Ela responde: "Meu nome é Melissa." Ele então pergunta: "De onde você é?" Melissa responde: "Sou de Cuba." Ele comenta: "Você é muito linda. Você tem namorado ou algo assim?" Melissa afirma que tem namorado. Ele, surpreso, pergunta: "Quanto tempo você está com esse problema?" Sem entender, ela pergunta: "O que você quer dizer?" Ele esclarece: "Quanto tempo você está com seu namorado?" Ela responde: "Uma semana." Ele, incrédulo, diz: "Uma semana? Caramba, uma semana não é nada. Eu poderia mudar isso. Gostaria de te levar para um encontro." Ele continua: "Posso pegar seu número para marcarmos um encontro?" Ela recusa educadamente e agradece. Ele comenta: "Você é muito bonita, não dá pra negar. Eu não sabia que você falava espanhol." Agora, observando que ela está se aproximando do carro enquanto ainda fala ao telefone em espanhol, ele pergunta: "Com quem você está falando no telefone?" Ela responde: "Com um amigo meu." Ele pergunta por que ela voltou. Ela responde: "Não sei, mudei de ideia." Ele pergunta: "Você mudou de ideia?" Ele então questiona: "Você voltou só por causa do carro?" Ela nega e diz que gostaria de conhecê-lo melhor. Ele, desconfiado, diz: "Você gostaria de me conhecer? Acho que você está mentindo." Ela insiste que gostaria de conversar como amigos. Ela explica que estava focada no telefone e não prestou atenção nele. Ele afirma que ela deve estar mentindo, mas muda de assunto e pergunta sobre sua origem cubana. Ela confirma que veio de Cuba e mora em Miami há 3 anos. Ele pergunta se ela gosta de Miami. Ela responde: "Amo Miami." Ele elogia sua beleza e pergunta se ela pode dar uma voltinha. Ele comenta: "Caramba, vocês se vestem assim em Cuba?" Ela confirma. Ele elogia e pergunta sobre o namorado dela. Ela diz que não quer falar sobre ele. Ele insiste: "Por que não quer falar sobre ele?" Ela responde: "É besteira." Ele pergunta: "Besteira por quê?" Ela explica: "Não é real." Ele questiona: "Não é real? Então você estava mentindo?" Ela afirma que seu namorado é um mentiroso. Ele pergunta: "Ele mentiu pra você?" Ela responde afirmativamente. Ele comenta: "Então você terminou com ele?" Ele pergunta se ela acha que ele poderia ser melhor pra ela. Ela responde: "Sim, por que não?" Ele pede pra ela dar mais uma volta. Ele então confronta: "Você disse que tinha um namorado, mas agora diz que não tem. Se eu namorasse você, você faria a mesma coisa comigo?" Ela nega, mas ele insiste que ela está mentindo. "Você está há uma semana com seu namorado e já está fazendo isso? Não sei não, hein?" Ela minimiza a importância disso. Ele pergunta: "Você acha que isso não é importante?" Ela responde que não. Ele pede para ela esperar enquanto ele sai do carro, alegando que seu corpo está dolorido. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde: "Para casa de uma amiga." Ele pergunta se ela gostou do carro e ela responde que sim. Ele pergunta sua cor favorita e ela responde: "Rosa." Ele brinca: "Você acha que eu deveria pintar o carro de rosa? Ficaria bem?" Ela concorda e pergunta por que não, mas esclarece que não está sugerindo isso a ele. Ele pergunta se ela pintaria de rosa se ele lhe desse um carro. Ela responde que sabe que ele não vai lhe dar um carro. Ela menciona que eles ainda nem se conhecem e ele concorda: "É verdade, mas eu já sei algumas coisas sobre você. Você é interesseira." Ela nega. Ele insiste: "Você é interesseira. Eu falo 3 línguas. Sabe qual minha primeira língua?" Ela pergunta. Ele responde: "Espanhol." Ela duvida, mas ele confirma e diz que entendeu tudo o que ela disse ao telefone mais cedo. Ele comenta: "Agora você parece sem graça. Isso é muito louco. Você disse que eu sou feio e só está interessada no carro e no dinheiro. Eu entendi tudo. Afinal, sou um dominicano, um porto-riquenho negro." Ele pergunta se ela ainda está interessada e ela começa a rir. Ela comenta: "Agora você está sem graça, não sabe o que dizer." Ele pergunta se ela quer sair para comer algo e ela responde que sim. Ele avisa: "Espero que não se importe, mas não vou abrir a porta para você." Ela concorda e ele pede para ela dar a volta e esperar. Ela comenta que não sabe abrir a porta e ele pede para ela esperar. Ele diz que só vai colocar o cinto de segurança e depois fala que ela pode tentar abrir a porta. Ele pergunta se a porta não está abrindo e ela confirma. Ele então explica: "Sabe por que a porta não está abrindo? Porque você é interesseira." Em seguida, ele pede que ela siga seu caminho.
O vídeo inicia-se com ele fazendo um elogio e questionando o nome dela, mas ela prefere não responder. Ele então pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele e se ela não vai responder a pergunta. Em seguida ele diz que tudo bem. Isso aí é um mito. Contudo, quando ela retorna, pergunta o nome dele. Ele questiona o que ela disse. Ele pergunta o que aconteceu e por que agora se importa. Ela revela que seu nome é Morgan, mas ele afirma que não precisa mais saber o nome dela. Ela pergunta por que ele é tão rude. Ele responde que está apenas conversando com ela da mesma maneira que ela falou com ele no início. Ela pergunta se foi assim que ele foi criado e ele pergunta como assim, afirmando que foi educado. Ela pergunta se ele não vai apertar a mão dela. E ele menciona que ela também não apertou a mão dele. Ela indaga se ele vai mesmo agir dessa maneira com ela. E ele responde que está brincando. Ela comenta que ele possui um carro bom. E ele agradece, mencionando que foi por isso que comprou. Ele lhe deseja um ótimo dia e ela também lhe deseja um ótimo dia. Ele então pergunta o que ela quer. Ela expressa o desejo de recomeçar e ele pergunta começar com o que? Ela menciona que ele não está disposto a ouvir o que ela tem a dizer. Ela menciona que ele não está disposto a ouvir o que ela tem a dizer e ele responde que ela também não ouviu o que ele disse. Ela diz que sente muito e que não percebeu no início e ele pergunta se ela está percebendo agora. Ele a acusa de estar mentindo, reiterando isso 2 vezes. Ela afirma que não entendeu bem o que ele disse no começo e ele responde que não é problema dele se ela tem alguma dificuldade auditiva. Ele comenta que aquilo não faz sentido e ela expressa o desejo de conversar com ele, mas ele a acusa novamente de estar mentindo. Ela insiste que não está mentindo e ele a chama de mentirosa. Ele declara que não gosta de mentirosos e que se ela desejar viver assim, tudo bem, mas isso não é da conta dele. E ele responde que ela já teve sua chance e mentiu para ele. Ele diz que quando ela voltou, ele lhe deu outra chance, mas ela mentiu novamente. Ela promete dizer a verdade e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de entrar no carro dele para conversar, mas ele menciona que ela nem sabe o nome dele e pergunta se ela entraria no carro com um estranho. Ela afirma que não se importa com isso e ele pergunta por que ela voltou. Ela responde que voltou porque viu o carro dele e ele pergunta se ela tem coragem de dizer isso na cara dele. Ela então diz que ele a chamou de mentirosa e que agora está dizendo a verdade. Ela afirma que realmente gostaria de conversar com ele, mas ele diz que tem compromissos e precisa cuidar de sua vida. Ela pergunta se ele precisa de companhia, mas ele recusa e afirma que está bem. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que não gosta de perder seu tempo. Ela garante que isso não vai acontecer e ele a acusa de querer desperdiçar o tempo dele, algo que ele não precisa. Ela assegura que nunca desperdiçaria o tempo dele e que o respeita. E ele pergunta por que deveria lhe dar outra chance e ela questiona por que não. Ele pergunta novamente e ela diz que seria divertido. Ele pede que ela dê uma volta. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Então ele diz que vai sair do carro. Ela responde que tudo bem e comenta que ele fica muito bem naquele carro. Ele agradece e diz que agora ela tem seu tempo, já que prometeu não desperdiçá-lo. Ela afirma que não vai desperdiçar o tempo dele e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o nome dele e ele responde que seu nome é Nair. Ela diz que gostou do nome dele e ele agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Dallas. Ela diz que cerca de 1 ano. Ela também pergunta de onde ele é e ele diz que nasceu em Ohio, mas veio de Houston. Ele pergunta por que ela se mudou para Dallas e ela responde por causa da mudança de sua família para lá. Ele pergunta se ela gosta de academia, mas ela diz que não e que é natural. Ele elogia sua aparência e pede que ela dê outra volta. Ele diz que ela é muito bonita e ela retribui o elogio dizendo que ele também é bonito. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele menciona que ela prometeu não desperdiçar seu tempo. Quando ela reafirma que não vai desperdiçar, ele permite que ela entre. Ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela, mas ele responde que não, que ela tem mãos e ela diz que tudo bem. Já dentro do carro, ela sugere sair para almoçar. Ele pergunta para onde ela está pensando em ir e ela sugere restaurantes chiques e caros. Ele comenta que, além de serem muitos caros, também são demorados e sugere um lugar simples como o McDonald's.
Ela não parece gostar da ideia, então ele diz que se ela estiver com fome será mais do que suficiente. Mas ela insiste na ideia de um restaurante chique e ele pergunta se ela vai pagar a conta. Ela insinua que o carro dele é alugado e ele pergunta se ela espera que ele pague a conta só porque tem um carro desse. Ela responde que sim e ele diz que já é o suficiente para ele. Ele admite que não vai mentir e a chama de interesseira mesmo ela rindo. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira e diz que ele deve ser pobre. Ele diz que não quer perder seu tempo e que pede que ela saia do carro. Ela responde com insultos, mencionando que ele usa dentes falsos e uma corrente falsa, chamando-o de falso. Calmamente ele diz que tudo bem e mais uma vez pede para ela sair do carro. Com aquela confiança de sempre, Dani se aproxima e diz para essa jovem: "E aí, linda?" e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Ela responde que está esperando a amiga dela. Ele pergunta se é verdade que ela está sozinha e ela confirma. Ele então diz: "Uau, você está linda", e comenta que ela está com tudo combinando. Ela agradece e menciona que às vezes vai à lanchonete só para receber elogios. Ele afirma que gostou dela e pergunta se ela tem algum problema em conversar com alguém que trabalha ali. Ela responde que ouviu saindo da lanchonete e que provavelmente ele não terá sucesso ao tentar conversar com ela. Ele pergunta se essa atitude dela se deve ao fato de ela tê-lo visto saindo de uma lanchonete. Ela confirma que o viu saindo da lanchonete e que isso não é agradável. Ele então diz que ela acabou de mencionar que gosta de lanchonete, mas ela reafirma que está ali apenas esperando sua amiga. Ele pergunta se ela não gostou de saber que ele trabalha ali. Ela pergunta se ele acha que ela vai ser uma sugar mama, ou seja, uma mulher que sustenta um homem. Ele pergunta se ela acha que ele não poderia sustentá-la porque trabalha no McDonald's e ela confirma. Ela então expressa sua surpresa e diz que isso é uma loucura. Ela pergunta se ele poderia comprar uma propriedade e ele indaga se essa reação dela se deve à roupa que ela está vestindo. Ela pergunta se ele realmente trabalha ali e ele responde que talvez a impressão seja causada pela roupa que está usando, questionando se ela quer que ele tire a roupa. Ela afirma que já percebeu que ele trabalha na lanchonete e diz que não há necessidade disso, mas ainda assim ele tenta pedir o número dela, sugerindo que poderiam recomeçar. Ela, porém, recusa, afirmando que está tentando ser gentil e pede desculpas. Ele então comenta que ela é quem está perdendo, mas que tudo bem, desejando-lhe boa sorte, dizendo que está feliz por ter acabado de sair de um turno dele. Ele observa pelo retrovisor alguém se aproximando. Ela se aproxima e comenta que ele tem um carro atrevido. Ele pergunta se ela gostou de ver o carro dele. Ela comenta que é bem menor que um ônibus que ela pensou que ele fosse pegar. Ele concorda e pergunta por que ela presumiu que ele fosse pegar um ônibus. Ele esclarece que não é qualquer funcionário do McDonald's. Ela diz que o viu saindo da lanchonete e pergunta por que ele pegou aquele carro. Ele revela que aquele é apenas um dos seus carros e que é dono da franquia, afirmando que às vezes precisa trabalhar ali. Ela diz que entendeu e ele menciona que não usa aquela roupa todos os dias. Ela admite que confundiu e ele afirma que percebeu que ela começou a entender após ver o carro dele. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela gosta do carro. Ela responde afirmativamente e diz que ele fica muito bem ao lado do carro dele. Ela pergunta se pode tirar uma foto e ele diz que claro, oferecendo-se para tirar a foto para ela. Ele pergunta se ela está pronta e ela diz que sim. Ele comenta que dá para ver que ela ama a câmera e que ela está ótima. Ela diz que a vida dela sempre foi tirar fotos e ele fala que vai tirar algumas, elogiando sua fotogenia. Ele diz que ela é muito linda, mas em seguida menciona que o telefone dele está tocando, brincando que deve ser Ronald ligando para ele. Ao atender o telefone, pergunta o que está acontecendo. Diz que sim e comenta que venderam muitos hambúrgueres naquele dia. Ele pergunta se está tudo preparado para a festa e diz que vai beber muito. Ele pergunta se pode levar uma garota e diz que tudo bem, que vai retornar a ligação porque está conversando com uma interesseira. Ele comenta que ela quis tirar uma foto com o carro dele e começa a rir, dizendo que vai retornar a ligação. Ele fala que Ronald é um cara muito legal. Ela pergunta se é o Ronald McDonald. Ele diz que sim, que é o chefe dele. Ela pergunta se eles vão sair no final de semana
e ele confirma dizendo que sim. Ela pede para ele salvar o número dela, o telefone dele, e menciona que conhece um terreno perfeito para uma nova lanchonete. Ele pergunta se ela realmente acha isso, e ela confirma com certeza. Ele diz que já estão surgindo novas ideias, mas depois revela que, na verdade, está procurando uma interesseira. Após mostrar as câmeras para ela, ele pede para ela dar um tchau. Ele diz que agora ela vai ficar famosa e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste que ela é obviamente uma interesseira. Ele afirma que tudo bem. Ele afirma que tudo o que ela fez é típico de interesseira. Mais uma vez ela nega ser interesseira, mas ele diz que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ele, mas ele diz que é melhor ela ir andando. Ele sugere que ela vá de ônibus e pergunta onde está o carro dela. Ela pede seu casaco e ele diz para ela levá-lo, chamando-a de casaco de interesseira. Ela responde que não se importa e que ama câmeras. Ele comenta que ela está orgulhosa de ser interesseira, afirmando que ela realmente é muito interesseira, e diz para o funcionário do McDonald's que ela adora quem trabalha ali. O vídeo começa com Nate abordando essa garota do lado da sua Lamborghini. O Nate fala que ela parece estar muito bem e pergunta qual o nome dela. Ela responde que não está interessada. Nate pergunta por que ela não está interessada e ela responde que ele não faz o tipo dela. Nate então fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizade. Ele então pergunta se ela tem Instagram ou se pode passar o seu número, mas ela responde que não, que ele não é bonito o suficiente para ela, e vai embora sem dar nenhuma chance. Mas na mesma hora a mulher não resiste à Lamborghini e volta imediatamente para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom. Nate então pergunta por que ela está sendo assim tão rude com ele. E ela responde que ela estava apenas jogando com ele. E fala que ele é um moreno muito charmoso. Nate então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo. E ela responde que ela é da cidade mesmo e estava indo em um rodeio. Nate então diz para ela que está indo para o shopping e ela responde que ele pode levá-la para fazer compras. Ele fala que ele queria levá-la era para sua casa. Ela responde que ele pode levá-la para fazer compras e depois pode levá-la para sua casa. Nate então fala que isso é ótimo e pode ser assim. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que desse mal ela não sofre porque ela prefere estar solteira até aparecer um cara que vale a pena. Nate então pergunta quem sabe ele pode ser esse alguém e ela responde que ele tem grande chance de ser essa pessoa. Nate então chama ela para eles saírem juntos para tomar uma bebida. Ela fala que tem muito tempo e aceita o convite de Nate. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o Nate trabalha para ter tanto dinheiro a ponto de ter um carro de luxo. Ele responde que ele é um empresário e tem sua própria empresa. E fala que tem uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem e que ela tinha que ir lá para ver. Ela então pergunta se ele tem alguma mulher na vida dele. Nate fala que sim, mas não tem a beleza que ela tem. Ela então pergunta se ele vai levar ela para sua casa. Mas nessa hora, o YouTube responde que está pensando se vai levar ela para sair com ele e depois para sua casa, que no início ela não quis falar com ele e mudou de ideia só depois que viu seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. E é melhor ela descer do carro porque ele não vai rolar mais nada entre eles. Mas no fim, ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya dizendo a essa garota que ela fica muito linda com esse vestido verde.
e pergunta qual o nome dela. Depois dela falar seu nome, ele fala que é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. A garota responde que não, porque ela tem namorado. Em seguida, Nae se apresenta para ela e fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se pode pegar o seu Instagram. Ela responde que não, porque ele é feio e não tem chance com ela, nem que ela estivesse solteira. Nae então fala que ela pegou pesado e que ela não precisava dizer isso. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas na hora que a mulher vê que o cara está de nave, a mágica acontece e ela vem na mesma hora perguntando se o carro é dele. Nae diz que sim e pergunta qual a diferença que isso faz. Ela então fala que isso faz toda a diferença. Ele então fala que ela foi muito grosseira com ele, que também tem namorado e que ele não está mais interessado em fazer amizade com ela. A mulher responde que ela não é assim, que só está um pouco estressada e que está precisando desestressar um pouco e que ele pode dar uma carona para ela no seu carro para eles darem uma volta. Ele então fala que não sai com mulher que namora. Ela responde que ela não está namorando e só estava de joguinhos com ele. Ele então pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Dallas. Nae fala que ele é de Ohio e só está na cidade a negócios e que achou ela muito linda e só queria convidá-la para dar uma volta e se conhecerem melhor. Ela responde que eles estão perdendo tempo agora e que eles podem curtir a cidade juntos. Ele então fala que ela pode começar dando uma voltinha para ele ver a beleza dela. Em seguida, ele concorda deles saírem juntos e sugerem irem almoçar. Ele então chama ela para entrar no carro e é claro, como a gente já sabe e como já é esperado, a mulher aceita na mesma hora e entra com ele sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele começa a questionar ela, perguntando se ela só aceita sair com homens por causa de dinheiro. E ela responde que não, que ela tem que gostar da pessoa também. Ele então fala que ela demonstrou estar saindo com ele só por causa do seu carro e que ela não queria nada com ele antes e ainda falou que ele era feio e não fazia o tipo dela. Ele então fala que não sai com mulher interesseira e manda ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela, porque ela sabe que errou, mas está pronta para pedir desculpas. Nae fala que ele não quer mais nada com ela e manda ela descer no carro novamente. Então ela desce do carro achando ruim e começa a ofender o youtuber e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele, puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar.
Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns $300 mil e chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome.
Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele diz a essa garota que ele adorou o sapato dela e fala que tem um parecido. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. London pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo embora para sua casa. Ele fala que mora num apartamento ali do lado e que está saindo para dar uma volta. Ele diz a ela que ela é muito linda e gostaria de pegar o número dela para eles conversarem outra hora. Porém, ela responde que está bem e não quer conversar com ninguém agora. O YouTube fala que ele é novo na cidade e está apenas tentando fazer amizades. Ela responde que não quer fazer amizades e que ele não é o tipo de cara que ela gostaria de conhecer. London então pergunta por quê, e ela responde que é porque ele parece ser um fracassado.
London diz a ela que já entendeu e que não vai mais incomodá-la. Em seguida, ele caminha até o seu Corvette e não demora muito para ela voltar atrás dele perguntando se esse carro é dele. London então confirma que sim e ela elogia o carro falando que é muito lindo. Ele pergunta por que ela ainda está conversando com ele, sendo que ela disse que não estava interessada. Ela responde que mudou de ideia e que não sabia que ele tinha um carro desse. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, depois da mágica feita, ela responde que sim. Ele então pega o número dela e pergunta se ela quer dar uma volta no carro dele. Ela aceita o convite e entra com ele na super máquina, achando que vai se dar bem com London, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela foi tão rude com ele. Ela fala que está tendo um dia ruim e que não queria descontar nele. O YouTuber fala que foi só ver o carro dele e que ela veio correndo para falar com ele. Ela responde que gostou sim do carro e ajudou ela a querer conhecê-lo melhor, porque ela gosta de carros esportivos. London pergunta se ela não tivesse o carro, se ela não iria voltar para falar com ele. Ela fica meio sem saber o que responder, mas acaba falando que acha que sim. Papo vai, papo vem, e London fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não quer mais conhecê-la, e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e fala que o carro dele deve ser alugado, e London a deseja um bom dia. O vídeo começa com Kilo que pede licença e fala para ela tomar cuidado para o carro não pegar ela ali onde ela está. Em seguida, ele fala que está com fome e pergunta se ela não pode pagar um lanche para ele. A garota pergunta o que ele está fazendo ali. Ele explica que bebeu demais e foi assaltado e levaram sua carteira e seu cartão de crédito e está sem dinheiro. Ela então fala que tem um McDonald's ali perto e pode pagar um lanche para ele. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e se ela é da cidade. Ela responde que não, que ela é de Miami. O YouTuber fala que ela parece ser bem legal e pergunta se ela tem namorado ou alguma companhia e se apresenta para ela. A garota responde que não, que ela está solteira e que terminou um namoro de 3 anos recentemente. Na sequência, ele fala que queria conversar com ela outra hora e tenta pegar o Instagram dela. A garota fala que tudo bem e passa para ele seu Instagram. Em seguida, ele pergunta se ela namoraria um cara igual a ele e ela responde que ele é bem atraente e fala que não vê o porquê não. O YouTube então fica surpreso com a resposta dela e fala que a Lamborghini ali é dele e pergunta se ela gosta. E abre a porta da Lamborghini e fala que vai deixá-la entrar. Então ele abre a porta e ela entra no carro e parece que ela deve ter gostado mesmo dele e não está sendo interesseira. Vamos ver agora se ele vai revelar para ela que tudo é um teste social. Dentro do carro, depois deles conversarem sobre vários assuntos e ele ter certeza que ela não é uma garimpeira, ele chama ela para descer do carro para eles tirarem algumas fotos com a Lamborghini. Mas antes ele fala que quer pegar o número dela. Ela passa para ele o telefone e em seguida eles começam a tirar as fotos conforme disseram. E depois da foto, ele se despede dela e fala que vai ligar para ela novamente para marcarem de sair. E ela passou no teste e não foi interesseira. Começamos com London tentando chavecar essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta seu nome, mas a garota continua andando. E ele pergunta por que ela não está querendo conversar com ele. Então ela responde que não o conhece. O YouTuber fala que está aqui para conhecê-la.
Em seguida, ele pergunta aonde ela vai. A garota responde que está indo ao shopping para fazer compras. London pergunta o que ela quer comprar e ela diz que vai comprar calças para ela. Na sequência, ele chama ela para sair e pede o telefone dela, mas a garota fala que tem namorado. Então, London fala que tudo bem e caminha até o seu Corvette. E magicamente, a garota não perde tempo e vem puxando papo com ele, demonstrando estar interessada. Então, ela pergunta se London vai para o shopping. O youtuber responde que sim. Ela fala que eles podem ir para o shopping juntos, mas o youtuber questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele nem precisa ficar sabendo. Em seguida, ela se oferece para passar o número para ele. E agora a conversa é totalmente diferente de antes. Em seguida, London chama ela para entrar no carro e, logicamente, ela não perde tempo e entra achando que vai se dar bem com London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota fala que quer comprar várias coisas e que ele vai ter que pagar tudo para ela se quiser sair com ela. London então fala que ainda não sabe se quer sair com ela e pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que estava com pressa para ir ao shopping e fala para ele ligar o carro rápido que ela quer ir agora. Mas London fala que não vai ligar nada e fala que é melhor ela descer do seu carro, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que mesmo ela tendo namorado, aceitou entrar no carro dele e mudou de ideia só por interesse. A garota tenta se explicar, mas London manda ela descer do carro. O vídeo começa com Blue Ice abordando essa garota que acabou de sair de uma loja. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta o que ela estava fazendo e ela fala que acabou de sair do seu trabalho. O youtuber fala que ela é muito atraente e dá umas cantadas nela. A garota acaba agradecendo o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado ou se está com alguém no momento. E ela responde que sim, que ela tem namorado. Então, ele fala que gostou muito dela e gostaria de conhecê-la melhor. E pergunta se ela não pode passar seu Instagram ou seu telefone para ele. Porém, ela responde que é fiel ao seu namorado e que não passa telefone para estranhos. O youtuber fala que gostaria de levá-la para sair e fazer alguma coisa. Porém, ela rejeita e fala que já disse que tem namorado e não pode aceitar. Ela fala que o namorado dela é muito ciumento. O YouTube pergunta se ele é muito forte e grande. E ela fala que sim, que ele é lutador e que ele não ia gostar de enfrentar ele. Então, o YouTube pergunta se ela não tem $2 para ele fazer um lanche. E ela responde que não, que está sem dinheiro e tenta ir embora. Porém, o YouTube fala que esqueceu a carteira dentro do carro e quando ela vê o carro dele, ela já vem perguntando se esse é o seu carro e fica muito interessada. E magicamente, agora a garota fala que tem dinheiro para passar para ele. Porém, o YouTube fala que quer conversar primeiro com ela. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele fala que é fotógrafo de modelos famosos. Então ela pede para tirar uma foto com o carro e ele começa a tirar as fotos para ela e ela faz a maior pose na frente do carro. Em seguida, ele fala que vai levá-la para sair com ele e pergunta se ela quer vir, e ela topa e aceita. Porém, ele fala que já está com medo de apanhar do namorado dela, e ela fala que ele está trabalhando e ele não precisa se preocupar com isso. Porém, na hora dela tentar entrar no carro, ele deixa a porta trancada. Então ela tenta entrar, mas não consegue.
Então ele fala que não vai mais sair com ela porque mudou de ideia. Então ele acelera o carro e fala que não sai com garimpeira de ouro e deixa ela ali sozinha e ela acaba sendo rejeitada.